Vamos resolver uma questão da banca Selecon de 2023 e o enunciado é sobre análise combinatória, mais especificamente uma combinação simples. Acompanhe comigo. Jane, ao escrever questões para um concurso público, elaborou 6 questões de matemática e 4 de raciocínio lógico. Para montar uma prova, ela vai escolher 5 dessas 10 questões, ao acaso, sendo 3 de matemática e 2 de raciocínio lógico. Se a ordenação das questões escolhidas não importa, o número máximo de provas diferentes que ela pode montar é igual a, e aí você tem as alternativas. Pense comigo, eu tenho ao todo, elaboradas 10 questões, tudo bem? Por que 10 ao todo? Porque são 6 de matemática e 4 de raciocínio lógico. Beleza? Exatamente o que está escrito ali para a gente. Só que para montar essa prova, ela vai escolher 5 dessas 10 questões. 3 de matemática, ou seja, das 6, ela quer 3. E 2 de raciocínio lógico. Então, das 4 de raciocínio lógico, ela quer escolher 2. E aí fica bem tranquilo, né, de compreender, embora o próprio enunciado tenha dito que a ordem não importa, né? Quando a ordem não importa, nós já sabemos que é um caso de combinação, mas é importante você entender o que isso significa, né? Porque muita gente fica falando por aí, se a ordem importa é arranjo, se a ordem não importa é combinação, mas o que é isso, né? É bem tranquilo de entender. Olha só, imagine que eu tenha as questões que eu elaborei, questão A, questão B, questão C, questão D, de raciocínio lógico, tá? Elaborei essas 4, das quais eu escolhi essas 2. O que eu vou tentar buscar fazer? Eu vou tentar trocar a ordem dessas questões, dizendo que a questão A e que a questão B agora se tornou a questão B e a questão A. Perceba que nesse caso, mesmo que eu tenha trocado a ordem das questões, não adianta nada, porque eu continuo com elas mesmas. Eu não originei um resultado diferente, pelo contrário, eu continuei com o mesmo resultado. E toda vez que a gente pega parte do total de elementos, a gente troca a posição deles e ainda assim continua originando o mesmo resultado, significa dizer que é uma questão de combinação. E nesse caso, como é que vai ficar a nossa organização? Eu tenho uma combinação de 6 questões de matemática, das quais eu quero escolher 4. E tenho uma combinação de 3 questões de matemática, quer dizer, na verdade, calma aí, que eu já vi, calma que eu já vi. Sem edição, tá? Das 6 de matemática, eu quero escolher 3. Beleza? Das 6 de matemática, presta atenção, eu quero escolher 3. E das 4 de raciocínio lógico, eu quero escolher 2. Então, o meu primeiro cálculo vai ser combinação de 6, 3 a 3. E o segundo cálculo, combinação de 4, 2 a 2. Repito, eu tenho 6 questões de matemática, quero escolher 3. Eu tenho 4 questões de raciocínio lógico, quero escolher 2. Beleza? Como é que funciona o cálculo de uma combinação simples? Porque aqui não há repetição de elementos, né? Eu faço o fatorial do primeiro número, então 6 fatorial, divido pelo fatorial do segundo número, 3 fatorial, e agora eu faço o fatorial da diferença. 6 menos 3, 3 fatorial. Embaixo, a mesma coisa. Fatorial do primeiro, dividido pelo fatorial do segundo, e agora o fatorial da diferença. 4 menos 2, 2 fatorial. Desenvolvendo, eu vou pegar o fatorial de cima e vou parar no fatorial de baixo. Ou se quiser, pode abrir todo, não tem problema. Depois é só cortar os iguais. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, 3 fatorial.
Corta esse 3 fatorial de cima com esse 3 fatorial de baixo. Ficou 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Só que olha só que legal. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, né? Então, eu vou cortar com aquele 6 lá de cima. Beleza? Então, sobrou 5 vezes 4, que dá 20. Ou seja, tem 20 maneiras diferentes de escolher 3 questões de matemática de um total de 6 que eu tenho disponíveis. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer o mesmo processo para poder calcular a escolha das questões de raciocínio lógico. Faremos 4 vezes 3 vezes 2 fatorial por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Lembrando que eu pego o fatorial de cima e paro o desenvolvimento no fatorial de baixo. Posso cortar esse 2 fatorial de cima com esse 2 fatorial de baixo. Ficou 4 vezes 3, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 12, 2 vezes 1 dá 2, e 12 por 2 dá 6. Certo? Professor, mas no final nunca sei se eu somo ou se eu multiplico. É muito simples, tá? O que aconteceu foi que eu tenho 20 maneiras diferentes de escolher 3 questões de matemática de um total de 6. Eu quero que você compreenda que para cada escolha desse grupo de 3 questões de matemática, eu vou ter uma escolha de um grupo de 2 questões de raciocínio lógico. Então, como eu tenho escolhas que estão relacionadas, existe um produto. Para cada escolha de um, eu tenho uma escolha de outro correspondente. Beleza? Então, é uma multiplicação, tá? 20 vezes 6, total de 120 possibilidades. Pode marcar aí, o nosso gabarito está na letra A. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, bons estudos e até a próxima.